Shalom, queridos. Hoje é Colossenses capítulo 3. A importância de alimentar a mente com as coisas de Deus. Nessa passagem de Colossenses 3, Paulo exorta aos colossenses sobre como vencer a batalha travada no campo de batalha das coisas da nossa mente, das nossas mentes. Ele defende que devemos ocupar a mente com as coisas do Senhor, que devemos deixar para trás as práticas pecaminosas. Desse modo, devemos nos revestir do comportamento de Jesus Cristo como povo escolhido e amado de Deus. Temos que ter um comportamento de Cristo. Se somos de Cristo, andemos como Ele andou. Paulo nos ensina sobre a importância da palavra de Deus na vida particular e na vida social das pessoas que nos cercam e servem a Deus conosco. Palavra de Deus meditada de dia e de noite. Não esqueça disso. Se meditamos na palavra de dia e de noite, nós somos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1, versículos de 1 a 3. Então, Colossenses 3 também tem um contexto histórico. O contexto histórico desse momento era a premissa de Paulo, que é os colossenses morrerem com Cristo. É esse o contexto histórico. O que Paulo falava, o que Paulo vivia era isso. Morrer com Cristo é a base do ensino de Paulo. Com isso, confiar na obra consumada de Cristo e viver como o que eles são nele, em vez de seguir os regulamentos religiosos humanos, produzirá uma vida santa. Vai ter uma vida santa se viver de que maneira como Cristo viveu. Andar como ele andou, estar vivendo como se estivesse morto, porque ele já passou pela cruz, e agora vivendo ele. Viver ele é viver diferente do que temos vivido religiosamente. Religiosamente não dá em nada, mas viver Cristo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, isso é diferente. Isso faz diferença. Os professores greco-romanos e os judeus às vezes tinha uma segunda lista de vícios subordinados ou menos óbvios após a primeira lista, anunciando que estes também deveriam ser removidos. Em contraste com os vícios mais óbvios de praticados principalmente pelos gentios, até mesmo os judeus lutaram com os pecados listados aqui. Esses pecados listados, até os judeus lutaram contra esses pecados. Não era fácil deixar pecado, só vivendo Cristo 24 horas, tendo um verdadeiro reconhecimento do que Ele fez por nós. Isso aí é que nos faz deixar o pecado. Temos o Espírito Santo, que foi o preço que ele pagou para estar o Espírito dentro de nós. É isso aí que nos faz deixar o pecado. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Agora precisa você e eu ouvirmos a voz dele. O problema todo está nisso. Jesus pagou um preço para ele habitar em nós e nós passamos o dia sem buscarmos a direção de tudo que vamos fazer através do Espírito Santo. Se fizermos isso, se andarmos em espírito, não cumpriremos as concupiscências da nossa carne. O problema é não estarmos ouvindo que o Espírito Santo nos dirige a cada dia. Colossenses 3, de 1 a 17. Crítica de Paulo ao ascetismo. Paulo criticou o ascetismo, falsos mestres, afirmando que essas práticas não ajudavam a refrear os desejos pecaminosos da carne. Colossenses 2, 23 também fala sobre isso. Aqui Paulo dá um conselho positivo
sobre o verdadeiro viver espiritual, que de fato corrige os desejos ardentes e pecaminosos da carne. Colossenses 3, de 1 a 2. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima. Então se retoma as consequências da identificação dos cristãos com Cristo, iniciadas em Colossenses 2:20. Essa expressão sinaliza uma mudança na carta que passa da instrução doutrinária para a aplicação prática. Colossenses 3, de 1 a 4. Nossos esforços e pensamentos devem estar no céu, onde Cristo habita. Salmo 110, versículo 1. Esses mandamentos contrastam a verdadeira vida espiritual com a falsa espiritualidade proposta pela filosofia terrena. Temos que estar pensando nas coisas que são de cima. A gente amanhece o dia pensando nas coisas da terra, como se nós fôssemos da terra. Nós esquecemos que nós fomos comprados e que nós somos filhos de Deus, que estamos assentados com Ele e precisamos estar o dia inteiro pensando e agindo como alguém que está nessa dimensão. Colossenses 3, a vida em Cristo. Colossenses 3, versículo 3. A base destes mandamentos, 1 e 2, é a união dos crentes com Cristo. Escondida significa que Deus completou totalmente a ação no passado com resultados permanentes. Colossenses 3:4. A aparição de Cristo. Hoje Cristo habita à mão direita de Deus, Pai, no céu, e está oculto aos olhos dos que vivem na terra, em algum momento do futuro. Ele irá aparecer na plenitude de sua glória. Quando isso acontecer, os cristãos também serão manifestos em glória com ele. Colossenses 3:5. Desvia-te do pecado. O mandamento mortificai, Mateus 5:29, se refere ao exercício prático de buscar e pensar nas coisas do céu. Paulo lista 5 vícios que explicam o que ele queria dizer com os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificai. Mateus 5:29. Esses versículos são listados no comportamento externo específico para as inclinações e pensamentos íntimos. Colossenses 3:6. A ira de Deus. A ira de Deus indica as graves consequências destes pecados. Todo pecado tem consequência. Você sabe que se pecar, o Senhor diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas você sabe também que está escrito na Bíblia que tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Todo pecado tem consequência. Por isso, mesmo sabendo que eu serei perdoada, eu prefiro não pecar para não sofrer as consequências. Deus perdoa, mas não tira as consequências. E um dos meus pecados, que foi confessado, mas que a consequência não foi tirada, todos os meus pecados são confessados. Mas esse aí não foi tirado, esses e os demais, não foi tirada a consequência, porém esse é o pior, porque a consequência desse, toda a igreja está sofrendo, todos nós. Eu fui chamada por Cristo para estar na frente de um povo e toda a igreja sofre a consequência, porque quantas vezes eu fiquei com pessoas que não podiam estar no culto porque tinham que estar cuidando do meu filho especial. Estava sofrendo comigo, quer dizer, eu sofrendo as consequências ainda
na consequência do meu pecado, eu ainda atinjo outras pessoas. Então, não peque. Vamos evitar o pecado. Confessar pecado é fácil, Deus perdoa, mas acontece que as consequências. Eu estou perdoada, vou para os céus, mas o meu filho estava prendendo pessoas, porque eu saí, ele não podia ir. Ele não queria ir. Agora que Deus me libertou, que ele agora quer sair. Mas passou anos e anos. Agora ele já vai fazer 50 anos. Então, com a idade, Deus abençoou, fez um milagre, que ele agora quer sair e sai. Mas o comportamento não é igual de uma pessoa normal. Fica inquieto, às vezes, né? Chama a atenção das pessoas. Então, foi consequência de uma rejeição de uma gravidez. A pessoa saber que filho é herança do Senhor. E agora engravidar e chorar, eu nunca tomei remédio para perder filho, graças a Deus. Mas eu chorei na gravidez desse filho, fiquei chorando, chorando. Isso é normal? Uma pessoa saber que a Bíblia fala que o filho é herança. Se foi feito a criança sem ser programada, porque tem até, ainda acha que tem que ter programação para ter, né? E até que não tem nada errado. Se você não vai cuidar direito, é melhor programar para ter no momento que você está achando que está preparado para nascer. Porém, se acontece o imprevisto de engravidar, sem ser uma gravidez desejada, mas mesmo assim você vai dizer, Senhor, o Senhor sabe que eu não queria engravidar, porém, meu Deus, o Senhor permitiu que eu engravidasse e eu quero te agradecer pelo privilégio de tomar conta de uma herança do Senhor, como está escrito na tua palavra no Salmo 127. Então ajuda-me, Senhor, porque eu sei que para o Senhor não tem nada impossível. Era isso que eu tinha que orar. A Deus, falar com Deus, não. Como eu não tinha condições financeiras de nascer aquele filho naquela época, que para completar, Deus logo deu gêmeos. Um especial e o outro um psicólogo, aí famoso, abençoado, graças a Deus. Mas eu louvo ao Senhor pelo privilégio que eu tenho de Deus me dar condição espiritual para passar por esse resultado desse pecado, a consequência desse pecado, com as bênçãos dele cada dia. Ele tem me abençoado. Porém, você sabe que é diferente. Eu tenho que sair e deixar alguém com meu filho, alguém que ficou, que é claro que eu vou deixar com os filhos de Deus, e filho de Deus quer ir para o culto, mas se eu for para o culto, se eu for pregar, alguém tinha que ficar em meu lugar em casa. Pois hoje Deus já fez um milagre, graças a Deus, depois de 50, não é? Vai fazer 50 anos, meu filho. Quase 50 anos, Deus liberou a consequência. Eu não vou dizer que a consequência do pecado é a vida toda, mas que tem consequência, tem. Eu, por exemplo, já estou tendo o privilégio de ver a consequência do pecado, da rejeição ao meu filho, já vendo a bênção do Senhor. Hoje ele já sai comigo, fica um pouquinho inquieto, mas hoje ele já sai comigo. Eu não preciso deixar ninguém dentro de casa para tomar conta dele mais, como um bebê. Já é bênção pura, já é o Senhor, na sua misericórdia, retirando a consequência, que eu acredito que tem um tempo certo da consequência. Quase 50 anos meu filho vai fazer, desde que ele nasceu, que foi sempre assim, eu impedida de sair por causa dele, ou então ter que alguém ficar em meu lugar por causa dele. Hoje eu estou com um milagre acontecendo na minha vida, porque esse Deus é um Deus de milagre e um Deus de misericórdia. Eu sei que o Senhor tem um tempo para consequência, mas o tempo da consequência não é fácil. São 48 anos na consequência. E o Senhor me libertando agora, na sua infinita bondade e misericórdia. Eu podendo sair com meu filho qualquer dia e qualquer hora da noite. Ou dia ou noite, a hora que for. Passar final de semana como passei no encontro de casais desse ano de 2023 com ele lá. Eu e meu marido e ele lá tomando banho de piscina. É milagre de Deus. Mas em nome de Jesus, o melhor é não pecar. Não queira ofender a Deus. Viva na direção do Espírito Santo. É isso que Paulo quer que aconteça com os colossenses. Ensinando aos colossenses, essa lição ficou para todos nós, todos que meditamos na palavra. E vamos numa sequência de capítulos da Bíblia, começando em Gênesis, terminando em Apocalipse. Encontramos todas as instruções, todas as bênçãos de Deus, todas as respostas de Deus na sua palavra. Louvado seja Deus. Colossenses 3:8. Remove da tua vida todo o pecado.
Despojai-vos significa literalmente tirar ou remover alguma coisa, e é possível que seja um lembrete da metáfora da mudança de roupa típica de Paulo. Romanos 13, versículo 12. Nós vemos que Paulo fala desse jeito sempre, todos sabemos o estilo das cartas de Paulo. Então, aqui, remover, vamos tirar essa vida pecaminosa, é um lembrete de Paulo. Vamos deixar o pecado, vamos remover o pecado, vamos tirar o pecado, vamos sair dessa obra maligna e viver para servir a Deus. E para isso basta vivermos seguindo os ensinamentos, a direção do Espírito Santo que habita dentro de nós. Colossenses 3, de 9 a 10. Modifica as tuas vestes. A metáfora da mudança de roupa fala de uma alteração visível no comportamento do cristão. O novo eu substituo o velho eu, mas ao mesmo tempo está continuamente sendo renovado a fim de refletir a imagem de Deus. A referência ao novo homem se aplica a indivíduos, mas também tem um sentido corporativo relacionado ao corpo de Cristo. Colossenses 1, de 15 a 20. Colossenses 3, 11. A supremacia de Cristo. A velha ordem era caracterizada por divisão étnica e social, mas a nova acaba com essas divisões no corpo de Cristo. A expressão "mas Cristo é tudo em todos" fala de sua supremacia. Colossenses 1,17. E a habitação dos cristãos. Colossenses 1,27. Colossenses 3,12. Os eleitos de Deus. Depois de mandar que os cristãos abandonem o comportamento mundano, Paulo dá uma série de mandamentos positivos sobre revestimentos do comportamento digno do povo de Deus. Os adjetivos eleitos, Isaías 43, 20, Romanos 8, 33, santos, Marcos 1, 23, 24, amados, Mateus 3, 17. São aplicados esses adjetivos, são aplicados a Israel, a Jesus e à igreja. Estas 5 virtudes são exatamente o contrário dos vícios, listado nos versículos 5 e 8. Colossenses 3,13. Perdoai uns aos outros. As palavras suportando-vos, Efésios 4:2, e perdoai-vos expressa a maneira habitual dos cristãos mostrarem as virtudes acima. Ambos os verbos tratam de relacionamento interpessoais dentro do corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo. Como Cristo vos perdoou, faz lembrar o mandamento de Jesus de perdoar porque fomos perdoados. Mateus 6,12. Colossenses 3,14. Revesti-os de caridade. Essa figura sugere que a última e mais importante peça do vestuário do povo de Deus é a caridade, o vínculo da perfeição que liga os cristãos em uma unidade perfeita. Colossenses 3,15. A importância da gratidão. A paz que Cristo traz deve governar o coração dos cristãos. Romanos 8,6. Sede agradecidos. Vem de Colossenses 1,3. Essa expressão, sede agradecidos. Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite em vós, ensinando-vos, admoestando-vos, são o meio do evangelho habitar entre os cristãos. Sabedoria, cânticos e graça são a forma como este ensino e aconselhamento é feito. Então vamos lá?
ensinando-vos, admoestando-vos, são o meio do Evangelho habitar entre os cristãos. Sabedoria, cânticos e graça são a forma como este ensino e aconselhamento é feito. Colossenses 3, de 18 a 25. As condutas de uma família cristã. Nessa sessão, Paulo mostrou como fazer tudo em nome do Senhor. Se aplica a cada membro da família. Os cristãos primitivos adotaram e modificaram este formato a fim de descrever a conduta adequada dos membros de uma família cristã. Colossenses 3, 17 a 18. Fazeis tuas obras em nome do Senhor Jesus. Paulo exortou as esposas a serem submissas a seus maridos, Efésios 5, de 21 a 24. O apóstolo sempre usa esse verbo no contexto de relações de autoridade. Romanos 8, 7. Romanos 8, 7. Esta submissão não é uma escravidão. Esse Romanos 8 aqui eu não estou vendo a referência. O apóstolo sempre usa esse verbo no contexto de relação de autoridade. Essa referência aqui de Romanos não está correta. Depois vocês verão essa referência. Esta submissão não é uma escravidão, e sim uma subordinação voluntária. Essa disposição está baseada no relacionamento da esposa com Cristo e em seu papel na família. Se ela está bem com Cristo, ela sabe fazer esse relacionamento, vai estar bem com a família, como convém no Senhor, e não em uma falsa noção de inferioridade. Então, a esposa vai se subordinar ao esposo por conta de Cristo. Como convém se ficar submissa a Cristo, vai ser submissa ao seu marido, porque é assim que Cristo ensina. E o marido que ama a Cristo como ama a mulher, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, com certeza vai aprender como Jesus fez com a igreja e fazer com a sua esposa. Jesus deu a vida. Então, não é qualquer motivo que você vai estar respondendo mal para sua esposa, nem motivo nenhum, porque Jesus sempre está nos amando com todos os nossos erros. Então, essa é uma maneira muito maravilhosa da gente viver bem, se obedecer o que Deus está falando aqui, através de Paulo aos Efésios, em relação a marido e mulher. 1 Coríntios 11, 3 também nos ajuda a reforçar tudo isso. Colossenses 3,19. A importância dos maridos amarem a sua mulher. Já comentei sobre isso. Colossenses 3,20. A obediência dos filhos a seus pais. Já sabemos que se os filhos obedecem aos pais, terão seus dias prolongados na terra. Então é melhor que a gente esteja estimulando nossos filhos a serem obedientes, porque a causa de filhos morrerem precocemente é justamente porque os pais não ensinam o caminho que devem andar. Infelizmente, pais matam seus filhos, porque quando ele passa a mão pela cabeça, quando ele não faz o que a Bíblia manda, está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, que é para inculcar a palavra na cabeça dos filhos, ter o culto na família todos os dias, escolher esse horário, pode ser à noite, pode ser pela manhã, mas todos os dias, um ensino contínuo, um ensino verdadeiro, um ensino com o exemplo, um ensino com os pais fazendo justamente o que estão ensinando, praticando. Não tem como a criança desviar do caminho se ele foi ensinado, se houve coerência, se o ensino foi praticado, não se desvia porque Deus não é mentiroso. Ele diz, se ensinar a criança o caminho que deve andar, ela não vai desviar dele. Então, Deus não mente. Se desviou é porque foi ensinado sem dar o exemplo. Porque nunca se ensina alguma coisa sem fazer aquilo que está se ensinando. Tudo que eu falo com vocês é aquilo que eu faço. Quando eu não faço, eu não posso nem falar. Certo? Então, vamos aprender isso.
Vamos aprender isso em nome de Jesus. Colossenses 3:21. A sabedoria dos pais para os filhos. Apesar do termo pais incluir pai e mãe, Hebreus 11:23, essa advertência é principalmente para os homens. Não provoqueis os vossos filhos, Efésios 6:4. Não provoquei a ira aos vossos filhos. A razão desta ordem é para que os filhos não sejam desencorajados, nem fiquem abatidos. Os pais devem evitar tratar seus filhos com crueldade, espancamento, com palavras que vão detonar a alma do filho. Não provoque a ira dos seus filhos. Deus não quer que isso aconteça. Colossenses 3, de 22 a 25. A importância da simplicidade de coração. Alguns intérpretes pensam que os servos da antiguidade deviam ser preguiçosos, já que não tiravam proveito de seu trabalho. Por que trabalhar duro se você não vai ganhar nada em troca? Paulo apresentou um longo raciocínio para exortar os servos cristãos a obedecer a seus mestres terrenos em todas as coisas. Os servos devem trabalhar mesmo quando não estiverem sendo supervisionados, porque, afinal de contas, estão servindo ao Senhor e não a um senhor humano. Seu serviço para o Senhor será gloriosamente recompensado na eternidade. Deus não faz discriminação quando se trata de punir o mau comportamento. Concluindo, Paulo nos mostra que devemos selecionar bem o que iríamos deixar entrar em nossas mentes e que o mais sensato é nos preenchermos das coisas do Senhor. Deste modo, estaremos mais edificados e guiados na presença de Deus, e essa é a melhor forma de viver aqui na terra. Os pais, filhos e esposos que tenham sabedoria e entendimento nas relações interpessoais, pois vocês são família e, portanto, um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. Então, louvado seja Deus por mais um aprendizado. Estamos em Colossenses capítulo 3. A importância de alimentar a mente com as coisas de Deus. Então, medite na palavra de dia e de noite, que você vai saber como cuidar dos seus filhos, cuidar da sua esposa, cuidar do seu esposo. Tudo depende da meditação da palavra de dia e de noite. E esse discipulado traz justamente essa resposta. Meditação pela manhã no lugar secreto, meditação após o almoço, em vez de ficar babando na frente do televisor, e meditação à noite com a família reunida fazendo culto doméstico. Isso é para a glória de Deus. E eu espero que todos estejam vendo o resultado dessa grande obra na família. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ, com todos os componentes de células, com líder de célula, com líder de célula do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.